além da vida. É isso aí. Vamos, Então, hoje o tema é educação na era digital. Nós temos aí a presença do professor, historiador, sociólogo, Cláudio Desidério Júnior, grande nome aí da área, tem bastante experiência e bastante para contribuir conosco sobre esse tema. Cláudio, prazer falar com você de novo. E olha, eu vou dizer para quem está aí na chamada, quem está assistindo, eu tenho uma grande admiração pelo professor Cláudio. É uma das. Não, eu não estou falando que você está na chamada, não, Cláudio, eu já falei isso algumas vezes. eu sei O disso. professor, o professor Cláudio é uma das poucas pessoas que eu conheço que conseguem desenvolver um debate, um comentário, um pensamento sobre praticamente qualquer tema. Você tem um tema sobre esporte, sobre história, geografia, sobre, enfim, política e qualquer outro que você possa pensar, o professor Cláudio tem uma resposta, um pensamento sobre aquilo. E é um prazer poder compartilhar do seu conhecimento, hein, Cláudio? Então vamos lá. Educação na era digital. E Eu, afinal de contas, quando é que começou a história da nossa educação, hein, Cláudio? na verdade, o que a gente conhece sobre a história da educação no Brasil, ela remete ao período colonial, né? Ela começa aqui naquele período em que os jesuítas começam a catequizar os indígenas, né? Então, a nossa educação sempre foi uma educação voltada para servir a alguém. Então, a educação que foi formulada no Brasil, que é constituída no Brasil, é uma educação que não visa aos alunos desenvolverem o senso crítico, né? Então, não há, em alguns momentos da história da educação no Brasil, um investimento nesse segmento, porque não há interesse que as pessoas reflitam sobre as coisas. Isso que eu queria ver com os alunos. Vocês acham que a educação ela é reflexiva no Brasil, na opinião de vocês? Vamos lá, meninos. Não? Por que não, Pedro? Abre o microfone para abrir o debate aí, vamos entender. Por que você acha que essa educação não é reflexiva no Brasil hoje? O que falta? Tem aquela questão de que as escolas ruins servem para alguma coisa, para alguma utilidade. Por exemplo, o sucateamento da escola pública tem um serviço, né? Que é que você vai criar eleitores que não sabem de nada, eleitores desinformados que vão continuar votando em políticos corruptos, por exemplo. Legal. O Abner Aragão, vamos lá, vamos começar aí para a gente ir discutindo e amarrando as coisas. Consegue repetir a pergunta, professor? Você acha que a educação no Brasil, a gente viu que historicamente a educação ela serviu para o governo desde o início lá na colonização, passando pelo Vargas, por exemplo, como a gente esteve estudando em sociologia, em que ele controla a educação, controla os meios, passando pela ditadura. Você acha que a educação no Brasil é uma educação reflexiva? Se a gente pensar naquela teoria do Adorno, do Horkheimer, da Escola de Frankfurt de teoria crítica, você acha que a educação no Brasil desenvolve a teoria crítica? Não inteira, não todas as instituições, como o Pedro Antônio citou. A escola pública, não acredito que eles desenvolvem esse senso crítico, por conta dos professores e o público que eles atendem, né? Eles são instruídos para não dar o mesmo para os superiores dele. E os professores, sendo superiores dos alunos, vai passando isso, de forma hierárquica. Então, creio eu que não. Não em todas as instituições. Por exemplo, na Isaac Newton, acho que a gente tem um senso crítico muito bom. Até por conta do senhor, do Pietro, mas em uma instituição pública as coisas são diferentes. Legal. Queria ouvir o Ricardo Matias, que faz tempo que eu não vejo o Ricardo Matias. Vai lá, Ricardo, sua opinião. A educação Sim, né? Como o Pedro falou de escola pública, eu acho que a gente primeiro não pode generalizar, né? Porque eu já esse é, estudei em escola pública. esse é um problema muito grande. A gente costuma generalizar ou polarizar o negócio em que a pública não tem qualidade e a particular tem qualidade. Tem Isso. tem variações disso, né? A pública
Tem escolas públicas que são referência e tem escolas particulares que estão sucateadas, né? Isso é muito complicado a gente falar que existe. Na maioria das vezes, a pública tem alguns desafios, né? Mas existe também o reverso disso. Pode falar, Matias. Então, é isso que você falou, professor, porque eu já estudei escola pública antes de vir para Isaac, né? E são experiências totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes, e que, claro, tem um impacto muito na sua opinião, né? Na sua crítica e tal. Mas eu acho que escolas particulares têm até um maior impacto na sua crítica, no que você define e tal, por ter mais pessoas se preocupando com isso, né? Na escola pública, na que eu estudei, né, é muito difícil a interação entre professores e alunos fora de ambiente escolar, fora de foco apenas estudantil, né? Mas aí, isso que limita muito a sua opinião, limita muito o que você pode estar debatendo com o professor ou não, limita muito a ideia do professor, porque muitas vezes ele só está lá para passar uma matéria e acabou, e às vezes, muitas vezes, só apenas a visão dele, né? Quer dizer, que Coisa que não é aberta a um debate, por exemplo, a liberdade de ideias, você acha que isso não rola em determinadas instituições? tanto particular quanto pública, né? Mas aí eu colocando duas escolas, né? Tanto a que eu estudei e a Isaac agora. Na Isaac, é claro, eu vejo diversas situações em que é apenas passada uma visão, né? De alguns professores, porém, de outros eu vejo uma variedade e uma possibilidade da gente ter a nossa própria visão. De desenvolver esse senso crítico. Isso. Legal. O Abner levantou um ponto importante, que é a relação aos professores. Existe uma discrepância, na opinião de vocês, em relação a professores de escola pública em particular? Ah, totalmente, com certeza. Com certeza. Você acha que o profissional da escola pública, por ter uma remuneração menor, talvez ele não tenha tanto comprometimento com a educação? Eu acredito que nem é isso, por conta de, porque ele recebe menos, ele vai ser um profissional pior. Assim, existem professores bons e ruins em qualquer escola, possivelmente, né? Mas a grande diferença é que escolas muito grandes, eu tenho amigos que estudam no Marista, no Dante Alighieri. Eu vim do Colégio Etapa, que ano passado foi o número 1 no Brasil. Então, tipo, eles podem funcionar muito bem os alunos, os professores, quer dizer. Não existe esse filtro maior. E também na escola pública tem aquela questão de que o professor, dificilmente ele é demitido, né? Só se ele fazer alguma coisa ilegal, assim. E aí que acaba criando uma zona de conforto pro professor, que ele não se desenvolve muito, e isso é ruim. Isso deveria ser mudado, na minha opinião. Mas existem profissionais bons em todos os lugares. Legal. O Abner colocou alguma coisa no chat. Pode falar, Abner. Prefiro que você fale. Eu gosto de ouvir a sua voz. Vai lá. Professor, posso só complementar com uma coisa que eu pensei aqui? Deve, Lucas. Isso que eu gosto. Vamos então, lá. Eu acho que tem um fator também bastante importante para a parte das escolas públicas, com os professores especificamente, que são os alunos. Muitas vezes os alunos não estão nem aí também para nada que está sendo passado na escola. Então, tem isso também para desmotivar ainda mais os professores. Entendi. Eu acho, professor, para conectar com o que o Lucas falou, só vai conseguir absorver o máximo que o professor tem para dar se você querer absorver. Né? Existe uma máxima que a gente fala na educação, que quem faz a escola é o próprio aluno, né? Vocês acham isso também? Quer dizer, qualquer escola pode ser boa ou ruim, mas depende do aluno. Porque todo professor vai lá para dar aula, né? Depende muito do próprio aluno fazer essa escola ser boa ou não. Você não concorda também com essa visão? Eu posso chegar e preparar uma grande aula. Pode falar, Isabela, eu gosto que você fale. Abre para mim.
Pode falar, Isabelle. Tem que ser um conjunto? Como assim, Isa? Explica para nós. Tem como abrir o microfone, Isa? Tá... Vai, você fala tão bem, você sempre se coloca bem. Fala aí, vai. É um bate-papo de amigos. Então, Pro, uma escola, a gente querendo ou não, está vivendo uma sociedade. E uma sociedade não é só feita com parte de um grupo. Então, acho que tem que ter uma boa junção de professor que tem vontade de ensinar e alunos que têm a vontade de aprender também. Entendi. Eu quero ouvir o meu amigo Pietro. Qual a sua opinião, Pietro, sobre a educação? Vai lá, Pietro. Abre aí a câmera, vai, Pietro. Vai, deixa eu ver você. Vamos lá, Cláudio. Você viu que tá quente o debate, vai lá. Não, o negócio aqui, o pessoal é bom. Vai lá. Na minha visão, como a Isabelle comentou, e por último, né, é um trabalho em equipe, faz parte o propósito do aluno, o preparo do professor, também a estrutura contribui, a estrutura de escolas, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma escola estadual na cidade de Itaquaquecetuba, faz parte da nossa região metropolitana, e eu pude observar uma escola em que as salas de aula, por exemplo, Cláudio, não tinham porta, né? Eu pude observar que as lousas, algumas, estavam quebradas, né? Tinham aqueles rachados entre a lousa, então eu imagino que seria difícil para o professor escrever na lousa. E assim, diversos outros fatores, né? Carteiras dos alunos quebrados. Então, eu acredito que faz parte de um projeto bom de educação, professores, né, capacitados, os alunos que compreendam também seu dever, sua missão na escola, e uma estrutura que possa condizer com esses dois grupos, tanto com o aluno, né, o conforto dele dentro da área de educação, e o material para que o professor dê uma boa aula. Né? Acho que nas escolas particulares essa visão é interessante. Né? O professor, para que ele dê uma boa aula, ele precisa de material. E se nós investimos no material para que ele dê uma aula de qualidade, então nós investimos na qualidade da escola. Então essa é a visão das escolas particulares, que às vezes não é a visão dos administradores públicos sobre o sistema público de educação. Né? Sim. Vamos lá, qual outro tema para a gente discutir? Tem tanta coisa para falar nesse meio. Hoje tem bastante coisa, né? Então, a história da educação se colocou muito bem, eu achei bem interessante que nos primórdios da nossa educação nós sempre ensinamos a fim de que o estudante pudesse servir, né? Sim, isso foi ao longo até a ditadura militar, então isso era muito comum, a escola ser voltada por algo, ser um reprodutor do próprio governo, né, da ideologia do governo. A gente estava discutindo isso com eles em sociologia no terceiro ano, a questão do Vargas, o controle dos meios de comunicação, os controles da escola. Então, a escola no começo, se a gente pensar, ela nunca foi reflexiva no Brasil, né? Ela nunca desenvolveu esse senso crítico nos alunos. Os alunos foram condicionados a servir algumas coisas. Se a gente pegar, por exemplo, a ditadura militar, tinha educação moral e cívica, que era uma cartilha que você aprendia como é que você deveria seguir, né? Então, eles criavam um livro para te ensinar a se comportar. Então, as pessoas não eram criadas ou foram desenvolvidas para pensar ou para raciocinar, né? A escola sempre foi algo que reproduziu. Por exemplo, vamos pegar lá a colonização. Quando os europeus chegaram no Brasil e impuseram a catequização, eles respeitaram a cultura indígena dos nativos? Os nativos puderam se colocar ou eles foram obrigados a receber aquilo como pronto e acabado? E aí, meninos? Eles receberam isso como pronto e acabado? O que o europeu falou é uma verdade e ele não questionava? É assim que a educação começa no Brasil? Como algo sendo imposto pelas pessoas? Sim, boa. Verdade, Águida.
Vamos lá, Pietro, qual mais que a gente pode conversar? Se eles questionassem, achava que acabava dentro do poço. Tá, vai lá. Isso aí. Vamos lá, próximo tópico aqui. Qual é a intenção do governo ao encontrar um ministro da educação que compartilhe da visão ideológica do governo atual, né? Qual a intenção do governo com isso? É criar um novo modelo educacional baseado em quê? Eles criticam Paulo Freire, mas então qual seria um ícone para o governo atual, um modelo a ser seguido? Porque, primeiro, o Paulo Freire... Qual seria a alternativa, né? Para falar do Paulo Freire, a gente fala de educação libertária, né? Essa educação que a gente colocou como algo para acessível a todas as pessoas. Então, Paulo Freire sempre trabalhou com uma educação como algo libertário, como algo aberto às pessoas, como algo em que as pessoas, e os alunos e professores dialogariam juntos e construiriam o conhecimento. Então, uma educação mais democrática. O Paulo Freire sempre defendeu, desde as classes mais baixas até as classes mais abastadas, todos teriam o mesmo direito à educação, e a educação seria a partir da construção e a partir do diálogo. E é esse modelo educacional que algumas escolas têm tentado implantar, o interacionismo, o sócio-interacionismo. Muitas pessoas pegam o conceito do Paulo Freire para tentar criar com os alunos esse vínculo que nós estamos fazendo aqui deste debate. É isso que o Paulo Freire defendia como educação. Uma educação libertária, uma educação democrática e uma educação em que as pessoas pudessem discutir. Que o professor, na visão do Paulo Freire, não era o único que sabia o conteúdo, mas que ele também poderia aprender com os alunos. E é o que a gente faz com essa galera aqui, a gente sempre interage. Tem coisas que eles conhecem, a gente vê no chat nessas aulas, que eu não conheço, e com eles eu aprendo alguma coisa, e eles aprendem alguma coisa comigo. Eu acho que é essa a visão do Paulo Freire, né? Eu não sei hoje o Enem, não dá para a gente prever o Enem atualmente, porque se você pegar a última prova, você vê uma mudança no contexto do Enem, né? O Enem teve uma mudança, não sei se você reparou, Pedro. Sim, houve uma mudança. Até no padrão de qualidade, né? Nós notamos, por exemplo, pode ter acontecido algum erro nas últimas edições, mas pela primeira vez na edição passada houve a revisão de notas. Esse foi um dos pontos, né? A ideia ideológica é outra. Eu prefiro nem entrar em questão, vou deixar para você essa parte. Não, nem quero falar de ideologia, nem toda. Mas olha, nós já estamos na 22ª edição, né, do Enem. Sim. E ano passado foi a primeira vez que o governo, o INEP, teve que reconhecer diante dos candidatos, olha, houve um erro na hora da correção das redações, na hora de determinarmos a nota, nós vamos ter que rever isso daí. Então, uma incompetência, né? O Enem é um projeto que demora um ano inteiro para ser elaborado, desde do pensamento até o papel impresso e aplicado nas salas de avaliação do Enem. Então, em um ano, eles não conseguiram pensar num sistema que funcionasse, né? Sim, concordo. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu queria a opinião da rapaziada. Agora eu consegui ver todo mundo que eu coloquei na grade. Qual a opinião de vocês em relação ao Enem, meninos? O que vocês imaginam do Enem? Vamos lá, o Pedrão quer falar? Vai lá, Pedrão. Quer falar? Quem quer falar? O que vocês acham do Enem, na opinião de vocês? E aí, meninos? Vocês gostam do modelo atual do Enem? Já fizeram um teste com o Enem? O que vocês estão achando disso? Você acha que o Enem tem uma visão ideológica? Vamos começar com o Alan Gazzoli. Alan, você acha que o Enem tem uma visão ideológica? Professor, toda coisa de ideologia você me chama?
Eu gosto, porque você tem uma visão legal. Vai lá, fala para mim, Alan, deixa eu ouvir sua opinião. Você acha que é ideológico o Enem hoje? Geral? Olha, eu acho que é variação de pergunta, porque a pergunta ela é dada pelos professores, né, pelo povo, mas ela é selecionada por um órgão maior, o MEC, se não me engano, né? Sim. Então dá para fazer esse filtro pelo MEC, mas eu acho que viria todo tipo de pergunta ideológica por causa da variação de ideologia dos professores. Aí depende muito de quem está elaborando a prova. É isso, Alan? Você Eu acha? acho que depende do quem está controlando o MEC. Chegou num ponto bom. Você não achou essa, ô Pietro? Quem Não controla tinha, o MEC é quem dita a elaboração do Enem? não tinha colocado, mas é um ponto importante. Tá. Vamos ouvir mais alguém aqui. Deixa eu ver a Beatriz Barros. Eu gosto de ouvir a Beatriz Barros. Vai lá, Beatriz. Sua opinião sobre o Enem. Vamos lá, Beatriz. Quer falar ou, ou quer colocar no chat? Vergonha? Tá com vergonha? Tá bom. Deixa eu Essa é escolher. uma oportunidade boa, Cláudio, porque para alguns que estão na chamada vai ser a primeira vez, né, que vão fazer o Enem. Para outros já são veteranos aí em vestibular, não é novo, mas é importante saber, né, sobre a história dessa avaliação. O Enem é muito importante, é ele que vai determinar o ingresso de vocês nas universidades, né? Isso é muito importante. Claro que a gente viu que o Enem vai ter uma mudança muito grande esse ano, né? Do que ele é tradicionalmente. Parece que ele vai ser online, não é isso, Pietro, que você me disse? Vai haver uma parcela de provas que serão feitas online, claramente em locais específicos, né? O candidato não poderá fazer de casa, ele vai ter que ir a um local específico para realizar essas provas. E a preferência para os alunos que vão realizar essas provas no Enem digital, né, em um computador ao invés do papel, a preferência é de quem já concluiu o ensino médio. E efetivamente... não vai ter aquele caso do aluno que queira fazer a prova do Enem sem concluir para poder ingressar, porque havia a possibilidade disso, né? Exatamente, não vai ser uma possibilidade. Então, os nossos alunos que já concluíram o ensino médio podem fazer a opção digital. Os demais terão que fazer no papel, como nos anos anteriores. Tem uma coisa interessante, o Pedro comentou aqui, o Enem tem seus problemas, mas ele visa mais habilidades interpretativas e acho isso ótimo. Nós recebemos, Cláudio, acho que você se lembra, uma representante do INEP, que ela falou, olha, existe uma diferença entre o vestibular de uma universidade privada, ou mesmo públicas como o ITA, a FUVEST e o Enem. O propósito de outros vestibulares é a eliminação. Eles eliminam aqueles que não atingem o esperado, né? E é uma briga por vagas ali. Já o Enem tem um propósito diferente. O Enem determina uma nota de acordo com a produtividade de cada aluno. É porque até tem certo peso nas avaliações, né? Exatamente. Você tem os recortes no Enem, dependendo na área que você vai atuar, você tem recortes, né? Para humanas, para exatas, e tem peso para cada questão. A única questão que é mais importante, e o Pietro é craque nisso, não é porque ele é meu amigo, mas ele é incrível, é redação. Né? A redação é essencial, né? Nos vestibulares e no Enem. Para isso, as pessoas precisam, primeiro, criar um hábito de estudo. Como é que eu passo no Enem? Isso eu respondo há anos nos cursinhos pré-vestibulares que eu trabalhei. Como é que eu me preparo para o Enem? Primeira coisa é criar rotina de estudo, né? Isso é fundamental. Vocês têm que ter uma rotina, criar um programa de estudos e seguir isso passo a passo, né? Revisar as matérias.
Não adianta nada você vir aqui assistir as nossas aulas se você não revisar o conteúdo, né? Os cursinhos vestibulares, que hoje já estão em decadência, na década de 80, na década de 90, eram o top, vivia-se no auge. Os caras eram estrelas. Hoje, os cursinhos decaíram, por quê? Porque o aluno consegue estudar em casa se quiser. Se ele for à escola e estiver a fim de estudar, ele consegue fazer a prova do Enem. Ele consegue fazer qualquer prova. O que eu passo para os meus alunos no cursinho é o quê? É prática. É só praticar. Criar um hábito de estudo, criar uma rotina, não é? E praticar. É a prática. Nenhum cursinho vestibular faz milagre. Nenhum deles. O que vai fazer você passar em qualquer vestibular é a prática, é exercício, é a repetição, é fazer resumo, é criar um cronograma de estudos. É isso que vai levar vocês a serem aprovados no vestibular. Tá. Quem fez uma pergunta? Vamos lá, pode falar, Pietro. Vamos ao próximo tópico aqui, então, Cláudio. Vamos lá. Como a tecnologia vai se relacionar com a nova ideia de educação, não só do nosso país, mas mundial, como agora a educação vai ser afetada com a tecnologia? A gente precisa, primeiro, colocar que a gente vive a sociedade da informação. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar. Essa galera que está aqui com a gente é a galera da sociedade da informação. A escola, eu acho que em pleno século XXI, é a minha opinião, ela não é a única detentora do saber. Tudo bem? Você concorda comigo? Eu sei que você já concordou. A escola não é a única detentora do saber. Completamente. Os alunos hoje podem ter acesso à informação de qualquer plataforma e de qualquer lugar. Você concorda comigo? A gente está trabalhando com algumas plataformas, está aqui hoje a Meet, né? É uma delas. Você concorda, ou vocês concordam, que vocês têm acesso à informação em qualquer lugar, em qualquer momento? O que eu discuti com os alunos do terceiro é a questão da reflexão, é a questão do filtro da informação. Você pode aprender em vários lugares, só que você tem que ter um filtro para isso. Saber selecionar as melhores fontes. Nem tudo que está na internet é bom. Você tem que ter uma fonte confiável. O que as escolas precisam fazer? Os profissionais hoje da educação precisam, além do saber técnico que a gente tem, ele precisa ter o domínio tecnológico. Senão ficaremos fora do mercado de trabalho. Esse aluno hoje não se contenta mais com a aula tradicional, né? Ele gosta de ter acesso à internet. Ele gosta de ver informações. E eu percebo isso quando eu dou aula para algumas turmas aqui, que a galera está olhando e pesquisando na internet à medida que nós estamos fazendo a aula. Então, a gente precisa criar o hábito da cultura digital, né, que a BNCC trabalha isso, né, a questão da inclusão da cultura digital. Isso hoje é uma realidade. As escolas hoje não podem ficar fora disso. Senão, essa molecada vai ficar achando que o ensino é enfadonho. Você concorda comigo, Pietro? Vocês concordam comigo, meninos? Hein, Pietro? Com certeza, com certeza. Há necessidade de uma nova etapa, né, uma integração da nossa educação com a tecnologia. Deixa eu fazer uma pergunta para a rapaziada. Meninos, vocês acham, como é que está sendo para vocês essas aulas na plataforma? Tem sido bom para vocês? Como é que vocês estão lidando com este novo momento na educação no Brasil? Essa nova ideia de educação, essa ideia de não tão boas. Legal. Que mais, meninos? Qual é a grande dificuldade que vocês têm? Está difícil? Como é que está sendo para vocês trabalhar com a tecnologia? E aí, meninos? Quem quer colocar? Algumas matérias eu acho que está muito bom. Por exemplo, a sua matéria, a Sociologia e História, por exemplo. Você mesmo falou, a gente está interagindo mais sociologia
online do que a gente estava presencial, por conta da conversa e tudo mais, mas por conta da sua didática. Porque, e também pelo seu senso também, a forma que você se organiza, entendeu? Mas assim, não são todos os professores que têm essa mesma didática e não são todos os professores que estavam prontos para isso. O senhor estava, entendeu? Entendi. Então, assim, algumas matérias melhoraram, outras pioraram, entendeu? E assim, você sabe administrar bem, de forma que você explica e passa uma lição, entendeu? E essa lição não sobrecarrega a gente, da mesma forma o Pietro. Alguns professores, eles explicam e no desespero acaba entupindo a gente de lição, ou assim, por quê? Porque eles não estão bem organizados como deveriam ou não estão prontos para isso, entendeu? Então, assim, decaiu, algumas coisas melhoraram, algumas coisas estão boas e algumas coisas estão bem preocupantes. Agora uma pergunta no geral. E como é que é a rotina de vocês para usar a plataforma, para trabalhar nas aulas? Como é que vocês acham disso? Como é que está sendo para vocês essa realidade de trabalhar com a plataforma, de estudar dessa forma? Vocês criam uma rotina no dia a dia de vocês para fazer isso? Sim ou não? Deixa eu ouvir aqui. Me ajudou muito a criar uma rotina. A Fausto também criou uma rotina. O Abner se organiza, o Pedro Henrique também. Eu não ouço o pessoal do segundo ano. Segundo ano, vocês têm uma rotina de estudo na plataforma, meninos? Vocês conseguem se organizar? Segundo ano é mais tímido. Vai lá, Pietro. O que mais que nós podemos conversar com eles? Bom, já falando sobre esse tema, a Lara comentou aí, né? Criou uma rotina também. Tá. A gente fala de homeschool, né? Que é também Isso, vamos lá. Qual é a sua opinião de homeschool, Pietro, para a gente abrir o debate aí? Eu quero ouvir. Então, primeiro, né? Essa ideia de homeschooling, eu acredito que será possível depois dessa quarentena. Talvez uma das consequências positivas que podemos tirar desse ano 2020. Mas isso precisa ser bem visto, né? Como é que nós vamos manter um bom padrão de educação se o aluno ele agora está em casa com a mãe, né? Se a mãe, até certo ponto, será responsável pela avaliação dele? Como é que isso vai funcionar? No hemisfério norte, funciona em muitos países, né? Até uma certa idade, na educação primária, sobretudo, funciona. Já na middle school, na high school, seria a educação do fundamental. Ou de 2 e médio, né? Ele precisa de professores específicos para cada conteúdo. Mas na educação primária, que hoje aqui chamamos de Fundo 1, fica a cargo dos pais no hemisfério norte, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países europeus. Mas a grande dúvida é se os pais têm o preparo para isso, né? Para acompanhar a rotina, né? Que isso é um problema. Como é que vai funcionar essa avaliação? Porque precisa ser muito bem visto, como eu disse antes, nós precisamos ter um padrão de qualidade imposto pelo governo, porque senão vai chegar muitos alunos no ensino fundamental, chegaria, né? Estamos supondo, alunos que não têm as condições mínimas, os chamados pré-requisitos para poder cursar o ensino fundamental. Então, precisa ver se nós realmente vamos conseguir dar continuidade a essa ideia de homeschooling, né? Se é possível a nossa realidade. Vamos partir daquela comparação que a gente fez no começo da aula sobre estruturas de escolas. Vamos falar de homeschool. Vocês acham, por exemplo, que a escola pública tem condições de fazer homeschool? Né? Vocês acham que tem essa condição? Não? A gente, para pensar em homeschool, a gente tem que pensar primeiro em infraestrutura. E primeiro também na mudança de visão de educação dos pais. Já começa por aí. Por quê?
Os pais foram criados num sistema de educação tradicional, né? A maioria dos pais de vocês e os meus pais foram criados num sistema tradicional de educação. Então, primeiro a gente precisa criar a cultura na família, para a família entender que o sistema de homeschool funciona. Verdade. A maioria dos pais também não tem tempo para isso. É verdade. É muito difícil para os pais policiarem os seus filhos, não é? É muito complicado. Também concordo. Se não tem acesso, é verdade. Concordo. Como é que um pai de uma região mais periférica ou de uma região mais humilde vai conseguir monitorar o seu filho no estudo? Talvez isso seja a grande dificuldade. Eu acho que primeiro a gente precisa ter isso muito bem estruturado, muito bem pensado para poder colocar em prática, né? É que nós tivemos que queimar etapa. As escolas hoje, por conta da pandemia, tiveram que queimar etapas e partir para o homeschool, ainda não estando totalmente preparadas para isso, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente pensar em homeschool é estruturar, conceituar a ideia, conscientizar os pais do funcionamento, ter uma estrutura pronta e aí ela entrar em prática. Só que hoje a gente percebe que o homeschool, a partir dessa nova, o pós-pandemia, o homeschool vai ser uma prática. Tanto é verdade que se fala em educação híbrida, né? É a discussão que está sendo feita. Aí, a partir de setembro, quando houver a abertura das escolas, dependendo da curva pandêmica, nós vamos partir para uma educação híbrida, né? Uma educação que vai ser metade no ambiente virtual e metade no presencial. Então, isso demanda tempo, demanda estrutura. Não sei como é que nós vamos nos preparar, todas as escolas todas as escolas estão correndo para se preparar, mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova visão. Vamos lá, além de muitos pais, aqueles que têm condições dão preferência, eu perdi aqui. Vai lá, pode falar, Pedro, manda bala aí. Essa já é uma realidade para o ensino superior, né? Eu acredito que um dos problemas da nossa educação é a inversão de investimentos da educação básica para o ensino superior. Nós temos um preparo do ensino superior para a educação híbrida. Tanto é que já é verdade, há alguns anos nós fazemos o EAD no ensino superior, o semipresencial, e tem instituição pública que também faz isso, como, por exemplo, a Univesp. A Univesp aqui em São Paulo é uma faculdade pública EAD e semipresencial. Eu estava participando de uma reunião, foi na quinta-feira, de uma consultoria de marketing, a Rabbit. Ela fez um encontro com professores e nós estamos discutindo justamente a questão da educação híbrida, né? Como é que vai ser feito isso, por exemplo, com a educação infantil? Né? Esse é um desafio para a gente. Como é que as professoras do infantil vão trabalhar a educação híbrida? Eu sei que existe a maturidade no ensino superior para se fazer a educação homeschool e a educação híbrida. Mas como é que vai ser feito isso, por exemplo, com a educação infantil? O ensino médio tem uma relativa autonomia, não é verdade, meninos? Vocês conseguem trabalhar muito mais facilmente com uma plataforma digital do que as crianças de séries menores. Então, isso foi uma discussão que a gente fez nesse encontro de professores e a gente estava tentando entender o funcionamento disso, né? O ensino médio, a gente consegue ter uma autonomia, mas e as outras séries? Como é que vai ser feito isso? Né? Essa talvez seja o desafio da implantação de uma cultura digital no Brasil e dessa educação do homeschool. Precisa estruturar, precisa ter um plano pedagógico muito bem alinhado para a gente poder fazer, né? Eu acho que esse é o caminho. Não é uma coisa que nós vamos fazer de um dia para o outro. Vai demorar alguns dias ainda, ou alguns anos, para a gente chegar ao padrão dos Estados Unidos, e que eu sei,
que a homeschool funciona perfeitamente, né? Mas aqui nós ainda não temos estrutura, no geral, para poder fazer isso. Pode Talvez falar. demore até alguns governos, né, Cláudio? Ah, sim, isso não é um problema do governo do Bolsonaro, ou se fosse um governo do Haddad, de quem fosse, isso não é um problema governamental. É um problema, primeiro, estrutural e cultural, né? A gente precisa provar para a sociedade ou para os pais que é possível se fazer educação à distância, mas para isso a gente precisa passar por uma infraestrutura muito grande, um serviço de internet decente e acessível a todas as pessoas, né? Porque a gente está dando aula em determinados momentos, o sistema de internet no Brasil é precário. Vocês vivem caindo da plataforma. A gente está dando aula, vocês entrando e saindo. Eu acho que primeiro partir para a infraestrutura, depois a gente, educadores, alunos, professores e gestões escolares se reunirem para discutir isso, né? Eu acho que é por aí. E aí a gente montar um plano de homeschool que funcione efetivamente. Acho que a minha opinião é essa. Eu estou parecendo mais político que professor hoje. Não, mas é impossível nós falarmos sobre educação sem falar sobre quem toma as decisões referentes a essa pasta, né? Inclusive, eu fico muito preocupado porque tanto as escolas públicas quanto as particulares são subordinadas ao Ministério da Educação. A gente não tem uma autonomia, né? Exatamente, as escolas particulares não têm essa mesma autonomia que você percebe em outros países. Nós somos subordinados à decisão do Ministério da Educação. Então, se o Ministério da Educação fala, ó, vocês só vão abrir escola dia 8 de setembro, nós vamos ter que aguardar, assim como todas as outras. Isso me preocupa, porque desde o início do ano passado, nós percebemos que houve uma mudança 3 vezes, né? Mudamos 3 vezes de ministro, e todos eles por uma falta de planejamento para a pasta, por uma falta de projetos. Nós tivemos um ministro em 2019 que tinha dificuldades para poder falar o nosso idioma, né? Não tinha um plano de ação. Depois nós tivemos outro ministro com um nome difícil de falar, né? Prefiro não mencionar, mas a preocupação do governo era com a educação ideológica. E nós tivemos um ministro que era um militante político, extremamente ideológico, né, que, inclusive, ameaçou algumas instituições do nosso país. Xenofóbico, né? Atacou os chineses, enfim. Olha, assim, nós já trabalhamos, o terceiro ano já trabalhou sobre isso, né? Como que as afirmações dele impactaram a nossa política externa. E, por fim... E a internacional, nossa imagem internacional ficou muito complicada, sim, né? E no início dessa semana, anunciaram que iam indicar um sujeito, né, chamado Carlos Alberto Decotelli. E aí nós temos um problema, que tem o doutorado e não tem o doutorado, né? Puxa, o homem foi em rede nacional, né? Uhum. É um veículo de comunicação, Facebook, como presidente da República, ele disse, né? Olha, sou mestre pelo INPE, tenho doutorado pela Universidade de Rosário, na Argentina, tenho pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. As duas universidades se pronunciaram dizendo, não, esse homem está mentindo. Ele nunca recebeu o título pela nossa universidade. Ele já frequentou, mas o título não foi negado a ele. Ele não concluiu. Tanto a Universidade de Rosário disse isso, quanto a Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Então, quer dizer, um homem falsificou o currículo, vai ser ministro da Educação, né? Aí ontem o presidente, né, disse que não irá mais nomear Decotelli, e o Ministério da Educação segue com a nossa vacância, assim como o Ministério da Saúde. E eu me preocupo porque são 2 ministérios-chave para o nosso governo. Nós não temos um ministro da Educação. O Enem está aí, as escolas estão aí com esse sistema ou vai ou não vai, né? Integrando o EAD à força, e nós não temos um líder para essa pasta. A gente não tem bastante. O que eu vejo também é que nós não temos um norte para isso, né? A educação está solta, né? A gente fala em voltar em 8 de setembro, é isso? O governo estadual quer voltar em 8 de setembro. Exato. Será que é viável voltar em 8 de setembro? Haverá tempo hábil da gente se estruturar para isso? Será que os pais
Aí eu abro para os alunos. Terão confiança em mandar os seus filhos para a escola em meio a uma curva de crescimento? Minha mãe não quer. Aí, ó, o pessoal já vai apertando, olha lá, tá vendo? Por quê? Muitos pais vão falar, poxa, tá em ascendência, cara, a Covid está crescendo. E aí, como é que os pais vão mandar os filhos? Meus pais também não gostariam muito, não, tá vendo? A galera vai se colocando. Os pais estão temerosos. Assim como nós, profissionais, estamos temerosos, alguns pais também ficam temerosos. Qual é a segurança que o governo está passando para a gente? No âmbito estadual e no âmbito federal, para esse retorno às aulas, né? Outro ponto, Cláudio. Olha lá, ó o comentário. Vai lendo aí, que a galera tá pegando pesado, ó. Tá, não, se colocando. Todos, né? Olha lá. Tá vendo? Todos concordam na ideia de que seus pais não liberariam. E eles são do ensino médio, né? Imagine os pais da educação primária, as crianças que têm 5, 6, 7 anos de idade, né? Menos ainda. Sim. Então... E a mãe está muito ansiosa para saber, tá? Isso aí depois a gente vai discutir isso. Isso então, ainda tem algumas reuniões para a gente fazer. Tem outra questão. A questão eu queria que você abordasse para a gente poder concluir é a educação ideológica. Nós falamos no governo que o governo foi eleito com esse discurso, né? A educação tem que deixar de ser ideológica, não pode ser ideológica, mas nós estamos numa saga procurando um ministro da educação que compartilhe da ideologia militar e da ideologia do presidente da República. Né? Foi a ideia dos últimos. O primeiro-ministro da educação do governo deu aula numa escola do Exército. O último, agora que ia ser nomeado, não vai mais, na escola da Marinha. Então, tem uma busca por um ministro da educação que compartilhe da ideologia do atual governo. Então, será que a educação sempre será ideológica? Sempre foi, sempre será? Depende da ideologia do governante? Eu acho que a educação, se a gente pensar, ela vai servir sempre para a ideologia de um determinado governo, né? Se a gente pensar nessa questão do governo do Bolsonaro, a gente tem uma ideologia com a qual ele defende, e que se você pensar em relação aos ministros que estão começando a compor as pastas, são ministros que têm essa tendência a ser igual à linha de pensamento deles. Vamos falar, por exemplo, do caso do Mandetta, o ministro da Saúde. Ele saiu porque não houve um alinhamento político com os ideais do Jair Bolsonaro, né? E por isso ele saiu. Se a gente pensar, me fugiu o nome do outro ministro da Saúde, meu Deus, até... Como era o nome dele, Pedro? O ministro da Saúde que sucedeu o Mandetta? Quem lembra? Ernesto Tait. O Tait. Isso. O Tait fez o quê? Ele também saiu porque não se alinhou. Então, é muito complicado até para a educação agora no Brasil encontrar alguém que queira assumir a educação e que não vai ter autonomia para desenvolver um projeto educacional. Nós vamos ter que ter, esse ministro vai ter que estar intimamente alinhado ao que o governo determina, senão ele não vai conseguir trabalhar, né? Então é necessário, a educação vai ter que, neste período, vai ser ideológica, pelo que a gente tem visto, né? Apesar que ela também foi ideológica nos governos do Lula, né, nos governos FHC, no governo Vargas, a educação sempre foi um instrumento de divulgação ideológica. Se a gente fizer uma viagem no tempo, a gente pode falar do nazismo e do fascismo, né? O Adolf Hitler e o Benito Mussolini usavam as escolas para divulgação de ideais. O Getúlio Vargas também, a gente discutiu isso em sociologia. Então, a educação, ela está intimamente atrelada ao que o governo determina, né?
Então, há, sem dúvida nenhuma, ideologia educacional, né? Então, nós estamos sem o ministro da Educação porque precisamos, o presidente precisa achar um ministro que se encaixe com a ideologia deles. E talvez esse ministro que chegue vai reformular o Enem, e esse Enem vai ter uma ideologia também, né? Como a gente viu na prova, foi do ano passado, né? Já havia uma mudança no contexto e na contextualização da prova, ela já foi mais atrelada a uma ideologia e a proposta do governo, né? Como também era o Enem na época do PT, né? Também na época do FHC, enfim, todos eles têm uma ideologia, né? Eu não estou aqui falando de esquerda ou direita, mas todo governo acaba sendo ideológico, vendendo alguma ideia de alguma maneira, e os ministros da Educação, da Saúde e as pastas, com certeza tem que fazer isso para poder se alinhar e para até se manter no governo, né? Então é isso. Foi ótimo aí o encontro. Obrigadão, professor Cláudio, pela contribuição. Acho que não só eu, mas todos presentes aí desfrutamos de uma boa conversa, mas boa conversa. Professora Júlia de Moura teve que retirar para ver as aulas do cursinho que ela pediu para sair, tá bom? Mas sem problemas. Então é isso, Cláudio. Meninos, foi um prazer participar. A gente pode, se a coordenação e direção nos permitir, sempre fazermos encontros desse de debates de temas variados, né? E a gente pode, aí mais próximo do Enem, se a gente continuar com essa educação híbrida aí, a gente pode, de repente, discutir atualidades, discutir política, seria bem interessante, né? A gente faria... a Valim gostou muito, foi uma boa conversa. Uma por semana, podemos pensar, podemos depois fazer a proposta ao professor Leonardo, a professora Estela, para ver se eles autorizam, né? Tem meu apoio, a Estela. Pronto, aí já conseguimos o apoio. Muito obrigado. Então, fechou. Aí a gente combina aí o Pietro e a gente vai fazendo encontros aí. Pode ser num contraturno, a gente marca um horário, vai discutindo atualidades, que eu acho que vocês precisam começar a enxergar e refletir algumas coisas, né? Senão a gente vira massa de manipulação. E aí dá ruim.